Seja, seja bem-vindo a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Você está aqui no ambiente da Igreja Presbiteriana do Guará 2. É um grande prazer para nós você comparecer para assistir essa aula. Vocês que já têm acompanhado desde o início o nosso curso aqui sobre os 10 mandamentos. Mais uma vez eu agradeço essa assistência, essa audiência virtual, né? A gente ainda está nesses tempos de pandemia, mas é uma ferramenta que eu acho que, com um pouco mais de ajuste, ela vai ser uma grande bênção mesmo depois que essa pandemia acabar. Você sabe que nós estamos estudando os 10 mandamentos, as 10 palavras do Senhor. Hoje é a nossa 8ª aula, no entanto, ainda estamos no 4º mandamento. Há aulas introdutórias, são muito interessantes de você assistir, e hoje é a 2ª aula a respeito do 4º mandamento. Como você deve estar sabendo, se assistiu à primeira aula, hoje eu completo esse ensino do 4º mandamento. Se você ainda não assistiu à primeira aula, eu recomendo que você a assista antes mesmo dessa que você aqui está assistindo, para que você compreenda um contexto maior, o contexto verotestamentário. Não deixe de assistir nessa ordem, então, a primeira parte e a segunda parte. Eu acho que o ensino completo das Escrituras é o que nos dá um entendimento pleno do que diz esse mandamento tão importante. Então, para começar, como de praxe, vamos ler aqui os 10 mandamentos. Eles se encontram na Bíblia Sagrada, lá no livro de Êxodo, o 2º livro das Escrituras, e lá no seu capítulo 20. Então, diz assim a palavra do Senhor. Êxodo, capítulo 20, versículo 1 ao versículo 17. Então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, e no 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o forasteiro das portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirá falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, por mais esse encontro. Obrigado por essa ferramenta que o Senhor nos proveu para que a tua palavra continue a ser ministrada ao coração dos teus filhos. Te peço, ó Pai, que tu faça com que todo esse aparato tecnológico se mantenha estável. E peço também, ó Pai, que a tua palavra, que não encontra barreiras tecnológicas, ela invada o coração dos teus filhos e encha o coração deles de temor e também de gratidão pela beleza que há nesse tão precioso mandamento. Amém. Então, nós estamos hoje na nossa 2ª aula, né? Você tem acompanhado esse caminho. Se você não assistiu se você não assistiu a primeira parte da aula, eu recomendo que você assista, né? A gente há um prejuízo didático se você está pulando para a segunda parte primeiro. Então, eu recomendo que você assista, e aí você vai ter uma visão bastante ampla e bastante profunda, né, do que significa
esse mandamento tão rico que nós estamos examinando. Você pode ter assistido a primeira parte da aula e ter ficado com alguns entendimentos que não são entendimentos plenos a respeito do quarto mandamento. Por isso é tão importante que você assista a primeira e a segunda aula, ok? Então, na aula passada eu já disse o que ia compor a administração dessa aula, desse mandamento, né, o ensino desse mandamento. A gente viu lá, primeiro a gente fez uma revisão dos outros mandamentos, examinamos o quarto mandamento no seu contexto verotestamentário, então a gente examinou as implicações desse mandamento ali no contexto do Velho Testamento. Disse para vocês que aquela era a primeira parte, e a segunda parte é exatamente o que a gente vai tratar hoje, Jesus e o quarto mandamento. Também a gente vai fazer algumas aplicações e alertas ali no final dessa nossa aula. Então, para a gente começar, deixe-me relembrar para vocês algumas conclusões preliminares que a gente tirou na semana passada. A gente dividiu o mandamento, né, o quarto mandamento, o que fazer, como fazer, por que fazer. É bem claro essa divisão, você observa no texto mesmo, né, e aí, a partir disso, a gente concluiu, no final da aula, algumas coisas. A gente concluiu primeiro que esse mandamento ele nos ensina a nós nos prepararmos para atender essa santa convocação lá na linguagem de Levítico. Então, o quarto mandamento ele não condiciona apenas o dia de sábado, o dia de descanso, esse dia dedicado ao Senhor. Não, ele condiciona os outros 6 dias, porque a gente entendeu, a partir do catecismo e dos padrões de Westminster, que esses outros 6 dias também são regidos pelo sábado, porque a gente tem que se organizar, tem que ser 6 dias que nós temos que fazer todo o nosso trabalho, e a gente compreendeu que esse lembrar tem esse sentido de preparo, nós precisamos nos preparar. Na medida que nós nos preparamos, o dia do Senhor sempre está na nossa mente, e então os outros 6 dias eles ganham esses contornos que apontam para esse dia de descanso. A gente também viu que claramente o que o texto diz é que a gente tem que cessar todo o nosso trabalho ordinário e a gente tem que se dedicar a um trabalho extraordinário. Ou seja, o padrão é trabalhar, são 6 dias. Mas nesse 7º dia, há algo a ser feito, um trabalho extraordinário a ser feito. Lá na aula, eu detalhei, obviamente, mais o que é esse trabalho extraordinário que tem que ser feito. Mas o fato é que a gente precisa cessar o trabalho. Então, é um dia de dedicação ao Senhor. Lá na primeira aula, eu fiz algumas afirmações com finalidade didática, de provocar você, com relação às tarefas que você não deveria fazer durante o dia. Esse era o ensino e talvez o entendimento ali inicial do quarto mandamento. Mas, ao fim e ao cabo, é um dia que nós cessamos de fazer aquilo que normalmente nós fazemos, e o texto, o ensino do Velho Testamento deixa claro que também era um dia em que nós deveríamos dedicar ao extraordinário, nós deveríamos dedicar à adoração a Deus. E nós vimos também que o motivo por que a gente faz isso é porque a gente imita o nosso Redentor. A gente viu que tem 2 versões do quarto mandamento, uma em Êxodo e outra em Deuteronômio, e as 2, elas têm esse pano de fundo da redenção. Primeiro, está dizendo a respeito ali da criação, nós paramos de trabalhar porque o trabalho criativo de Deus parou e a gente deve imitar o nosso Senhor nesse sentido, mas também, lá em Deuteronômio, ele diz que nós celebramos esse dia, nós guardamos esse dia porque nós fomos escravos no Egito, lá na linguagem de Moisés, então tem esse aspecto redentivo. Você pode voltar lá e examinar, mas eu vou tocar nesse assunto também aqui na segunda aula. Então, esse foi o entendimento, foram as conclusões preliminares. No entanto, a Bíblia ela não se encerra no Velho Testamento. É um erro a gente achar que o ensino do Velho Testamento ele é exaustivo. Ao contrário, a própria Bíblia, no Velho Testamento, ela mostra um anseio por algo diferente, um rei que ainda está vindo, um descanso ainda prometido, como a gente disse. Então, não é um ensino completo da parte do Senhor, um ensino que diz respeito ao quarto mandamento. A gente precisa olhar o que diz o Novo Testamento. Então, vejam, o pano de fundo do Novo Testamento
do ensino do quarto mandamento é o Velho Testamento, assim como a interpretação desse quarto mandamento no Velho Testamento a gente encontra no Novo Testamento. Então são duas coisas entrelaçadas, as coisas não andam separadas. E aqui eu quero fazer um alerta. Apesar da gente estar agora tratando Jesus e o quarto mandamento, com isso eu não estou querendo dizer que existe um cano dentro do cano, ou seja, que as palavras de Jesus ali, nesse sentido, elas são mais importantes do que as palavras de Moisés. Isso é um erro crasso. Na realidade, o que a gente está tentando aqui, vai mostrar para vocês, é um entendimento pleno, completo, que a Bíblia traz a respeito desse mandamento. Por isso, não caia na esparrela de achar que uma coisa é mais importante que a outra, enfim. A verdade é que esses ensinos eles são complementares, eles se juntam. Então, por isso é tão importante você assistir a primeira aula. Lá na primeira aula você vai ter noções que fazem o background do ensino aqui do Novo Testamento, e eu vou me remeter a elas diversas vezes nessa segunda aula. Ok? Então, feitos esses avisos, vamos aqui a Jesus e o quarto mandamento. Irmãos, esse é um assunto muito amplo. O quarto mandamento é muito amplo, ele tem muitas questões envolvidas. Como eu disse para vocês na primeira aula, ele é um mandamento que tem uma certa controvérsia, não só entre religiões, mas também dentro da tradição reformada há muitas interpretações a respeito do quarto mandamento. Principalmente no que tange a essa relação de Jesus e o quarto mandamento aqui. Então, existem muitas questões que são envolvidas, mas eu escolhi basicamente duas para a gente tratar, né? Primeiro, o ensino de Jesus a respeito do quarto mandamento. O que Jesus ensina a respeito do quarto mandamento? Será que Jesus ensina algo sobre o quarto mandamento? Outra coisa, quando foi e por que aconteceu que o Shabá, esse dia de descanso, sábado, ele passou para o domingo? Por que a gente observa o domingo? Finalmente, tem uma conclusão lá e alguns alertas sobre esse ensinamento. As aplicações e respostas às perguntas que vocês fizeram durante essa semana, eu vou dar durante a aula e também lá nas conclusões e alertas. Então, fique ligado aí que você vai ter sua pergunta respondida. Bom, o ensino de Jesus. O versículo lapidar que trata sobre esse assunto, ele se encontra lá em Marcos, no capítulo 2, versículo 27 e 28. Jesus está respondendo os fariseus que os interpelaram com relação a um ato que Jesus tinha feito, e a gente vai ver isso daqui a pouquinho. E Jesus, então, ele dá o versículo que ele vai conduzir toda a nossa aula. Ele diz assim: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Então vejam que coisa interessante, queridos. Ele estava falando para mestres da lei, mestres que guardavam o sábado e haviam criado diversas regras para que essa observância fosse perfeita. Eles tinham um medo tremendo de macular o sábado com qualquer tipo de atividade. Por isso eles criaram várias regras, várias questões que conduziam e, na mente deles, os impediriam de quebrar o quarto mandamento. E aqui Jesus vem e dá uma frase absolutamente extraordinária. Ele diz: vejam, o que vocês estão fazendo, oprimindo os homens com essas diversas regras, não é o espírito do quarto mandamento. Porque o sábado, esse dia de descanso, ele foi feito por causa do homem. Não foi o homem que foi feito por causa do sábado. Então a gente precisa compreender o que Jesus aqui está dizendo sobre esse mandamento, esse importante versículo vai conduzir todo o nosso andamento aqui. Bom, primeiro eu preciso lembrar você de que o quarto mandamento tem essas duas versões. Uma aponta para a criação e outra está apontando para a redenção. Uma está me dizendo que eu devo descansar porque Deus descansou. Deus descansou na criação. Então eu imito o meu Criador. Eu, no meu papel de vice-regente de Deus, de imitá-lo na sua obra, eu preciso também descansar. Mas ele também tem esse aspecto redentivo. Eu preciso me lembrar de que eu era escravo no Egito, e essa escravidão para nós hoje, ela é retrato da escravidão do próprio pecado. Eu era escravo do pecado e agora Deus me libertou.
Então, esse dia de descanso é um dia que eu celebro essa grande libertação. No entanto, o que o texto diz é que existe uma causa. O sábado foi estabelecido por causa do homem. Agora, que causa é essa? O que a gente precisa examinar é o que Jesus está querendo dizer, quais são as coisas que são feitas nesse dia de descanso, e aí a gente vai começar a ter um pouco mais de clareza sobre por que o homem precisa, por que esse sábado foi estabelecido. A gente sabe que ele foi estabelecido para o nosso descanso prático, mas a gente também sabe que ele foi estabelecido para que a gente se lembre da redenção. Então vamos ver como é que Jesus trata esse dia de descanso. Lá em Mateus, capítulo 12, do versículo 1 ao 14, é um texto paralelo a esse de Marcos. Jesus está andando com seus discípulos, e ele está andando com seus discípulos, e os seus discípulos sentem fome. E eles veem um milharal, e então eles vão até esse milharal, colhem milho, e com certeza absoluta, a partir daquilo ali, eles vão comer, vão preparar a comida, e eles são interpelados, então, pelos fariseus que os abordam, e acham aquilo uma quebra do quarto mandamento. Eles acham isso terrível. Mas lá no texto, eu peço que você leia esse texto, que você vá até esse texto e veja isso. A gente vê que algumas coisas Jesus faz no sábado. Por exemplo, Jesus não tem problema nenhum em comer e preparar a comida. Então, ele comer e preparar a comida não é quebra do quarto mandamento. Jesus foi obediente, totalmente obediente à lei. A gente vê também que a preparação do culto pelos sacerdotes é algo absolutamente liberado. Ele diz lá para esses fariseus, ele diz, olha, vocês não se lembram, vocês não sabem das tarefas dos sacerdotes, que eles quebram o quarto mandamento o tempo todo, porque eles passam o dia preparando o templo para adoração. Então, o preparo do culto pelos sacerdotes não é quebra do quarto mandamento. Nesse sentido, transferindo para hoje, os pastores e todos aqueles que compõem as atividades de culto, aqueles que vão tocar, aqueles que vão, enfim, cuidar do som, aqueles que vão preparar um local de culto, limpar, enfim, nenhum deles está quebrando o quarto mandamento. Jesus está mostrando que isso não é quebra do quarto mandamento. Mas também, ele diz lá em Lucas 14:5, também texto paralelo a esse, que resgatar pessoas ou animais não é quebra do quarto mandamento, de modo algum. Ele está começando a mostrar que, aparentemente, a observância que esses fariseus tinham do quarto mandamento não é uma observância correta. Jesus, de modo algum, ele quebra qualquer dos mandamentos. Mas sim, Jesus se insurge contra esse peso que os fariseus colocavam sobre os homens. Então, aqui ele já estabelece, pelo menos, essas atividades que são atividades que na cabeça dos fariseus quebravam o quarto mandamento. Mas Jesus diz que não, elas não quebram. A essas atividades, confissão de fé, o catecismo maior de Westminster, ele chama de obras de necessidade. Então, o que são obras de necessidade? Obras de necessidade são obras ligadas àquilo que é absolutamente necessário para a manutenção da vida. Nós temos também lá obras de misericórdia. Essas obras de misericórdia estão ligadas à cura. E é interessante que o Senhor Jesus, lá em Marcos 3, versículo 4, ele dá uma ideia de que esse dia de observância, esse dia no qual, o dia do Senhor, no qual nós devemos descansar, celebrar a criação e a redenção, é um dia especial para curar. Ele dá essa ideia lá quando ele cura um homem com uma mão ressequida, no próprio templo. Então, vejam que coisa interessante. Lá, ele faz uma pergunta bastante importante. Nesse dia, no dia de sábado, é um dia para a gente fazer o bem ou para a gente fazer o mal? Esse bem não é no sentido moral, mas é no sentido de auxílio, de bondade. É um dia especial para se fazer bondade. A esse dia, o Catecismo Maior reconhece como obras de misericórdia. É curioso que isso é um eco lá de Isaías 58, 6 e 7. Lá em Isaías 58, Isaías começa a falar sobre o verdadeiro jejum.
E ele está falando sobre essa... deixa-me ler o texto. Ele diz assim: porventura não é esse o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão e deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo. Redenção aplicada na prática. E logo em seguida, Isaías começa a tratar sobre o sábado. Então, aparentemente, o que Jesus está fazendo que o texto bíblico está nos ensinando é que esse é um dia de libertação. Aquele homem vivia sobre um jugo terrível pelo fato de ter aquela mão ressequida. E o que Jesus faz é libertá-lo. Então, esse dia é um dia especial para que aconteça essas libertações. Não apenas libertações espirituais, não apenas libertações dos pecados, com o anúncio do evangelho, mas também libertação desse jugo. O que Jesus está nos mostrando, e estava mostrando para aqueles homens ali, é que, na realidade, esse dia é um dia no qual deve ser celebrada essa redenção. Os atos de Jesus, eles estão absolutamente em consonância com o quarto mandamento. Então, vejam, o próprio Catecismo Maior, ele reconhece isso. As obras de necessidade e as obras de misericórdia são exceções a esse dia, ou melhor, elas devem compor esse dia de guarda do Senhor. E o que seriam essas obras de necessidade, então, para que a gente consiga aqui compreender um pouco mais esse tema? Bom, essas obras de necessidade, eu separei algumas aplicações práticas aqui. Por exemplo, é muito comum o dia de domingo, que é o nosso sábado, a gente vai ver isso daqui a pouco, ser um dia em que acontecem plantões. Eu coloquei aqui como exemplo segurança, policiais, bombeiros, e também plantões hospitalares, então enfermeiras, gente que trabalha na limpeza nesses locais, gente que executa a tarefa ali de médico, enfim, são dias em que esses plantões são exigidos. Isso está absolutamente ligado a obras de necessidade. São obras ligadas à manutenção e a salvar vidas. São obras necessárias. Não é possível existir uma cidade na qual os hospitais não abram. E se você é um crente e você está envolvido nessa tarefa, sim, você está envolvido numa tarefa que é típica desse dia, obra de necessidade. Mas também, lá em Lucas, no capítulo 14, a gente observa que há também um espaço para manutenção dos negócios, resgate de pessoas ou de animais. É interessante que a Bíblia tem esse cuidado. Aquela era uma sociedade agrária. E há atividades que os animais precisam. A gente precisa fazer para manutenção. Eles precisam comer nesse dia. Não é um dia para se passar fome, não é um dia de jejum, é um dia de celebração. E os animais não podem passar fome. Existe uma manutenção mínima. Talvez você tenha alguma atividade que careça de que você dê manutenção em uma determinada máquina nesse dia. Isso é encaixado plenamente como obras de necessidade. São obras que são necessárias para a manutenção da vida e a manutenção da existência ali. Então, esse quarto mandamento, como a gente viu lá na primeira aula, ele não é um dia de inatividade, ele não é um dia de preguiça, ele é um dia de dedicação ao trabalho extraordinário. E dentro desse dia de dedicação ao trabalho ordinário, existem exceções que têm que ser realizadas. Por exemplo, essas duas que aqui eu coloquei. Então, lá na primeira aula, eu fiz uma afirmação forte, eu esperava que tivesse alguma reação, e houve, de que esse dia não era um dia interessante para que você fizesse comida, para que você executasse o trabalho, para que eu até alertei os homens, né? O Catecismo Maior, ele deixa bastante claro que esse mandamento é um mandamento especialmente dirigido aos homens, aos donos de negócios, aos donos da casa, para que eles façam com que os seus filhos, os seus servos, eles observem esse dia de descanso. E ali eu disse, talvez você preparar a comida no dia anterior. Bom, pode ser que o melhor caminho seja esse. Sabe por quê? Porque, às vezes, preparar a alimentação, preparar o almoço para o dia de domingo, dá tanto trabalho que ele atrapalha o foco do quarto mandamento, que é adoração ao Senhor. Às vezes,
se dedicar àquele alimento, se dedicar ao preparo daquela comida, e sempre a gente pensa em fazer algo gostoso e diferente ali para aquele domingo, pode te dar tanto trabalho, tanto antes quanto depois, que tire as suas energias e tire seu foco daquele dia de adoração. E aí a pergunta que fica é a seguinte: tá, então a opção seria o comer fora ou preparar o alimento antes. Bom, se eu vou comer fora, existe a dúvida. E aí? E aí eu estou fazendo com que os outros não observem o quarto mandamento, porque ele diz que isso se estende. Observe, o texto deixa bastante claro que é toda atividade que está debaixo da sua própria gestão. Então, uma aplicação clara a respeito disso. Eu compreendo que nós devemos observar esse dia e dedicar esse dia extraordinário ao Senhor, condicionando todas as nossas atividades à adoração ao Senhor. Se você não consegue separar um tempo para fazer o almoço, a comida antes, e você vai fazer nesse dia, procure dar significado àquela alimentação. Procure dar significado ao preparo daquela alimentação. Quem sabe se lembrando da futura mesa na qual nós nos sentaremos com o Cordeiro. E aqui eu quero fazer um alerta para você. John Frame, no livro sobre doutrina da vida cristã, ele trata esse mandamento e ele faz um alerta que eu achei muito significativo. Ele lembra lá de 1 Coríntios 7, 21, e ele, lá em 1 Coríntios 7, versículo 21, ele está falando sobre o escravo. E ele está dizendo, olha, se você é escravo, procure se libertar. Mas se você não conseguir se libertar pelos meios lícitos, viva aquele trabalho, viva fielmente aquele trabalho. Eu entendo que, às vezes, nós escolhemos determinadas profissões ou determinados modos de exercê-las que trazem uma certa escravidão para nós. Então, deixe-me deixar isso bastante claro aqui. Talvez o fato de você estar fazendo plantões dominicalmente não tenha tanto a ver com as exigências do seu trabalho. Talvez tenha mais a ver com aspectos monetários. Talvez você realizar esses plantões dia de domingo, ou mesmo a manutenção dos seus negócios, talvez você seja um comerciante, um dono de restaurante, talvez isso tenha mais a ver com o seu receio quanto ao que comer e ao que vestir, do que propriamente a ver com obras que são absolutamente necessárias. Então, o conselho de Paulo, ali em 1 Coríntios, é o mesmo conselho que eu dou a você. E é assim que eu tento me portar. Se eu começo a observar que as minhas atividades nesse dia atrapalham a adoração, e elas ocorrem por causa da minha ansiedade ou do meu medo de não ter o que comer e vestir, e isso é preocupação típica dos gentios, eu preciso dar um basta nessas atividades, eu preciso crer que Deus me manterá nesse dia. A observância do quarto mandamento de Israel, ela era um termômetro da qualidade espiritual daquele povo. E eu acredito que ela continua sendo um termômetro para a nossa qualidade espiritual. Qual é, querido irmão, a confiança que você tem em Deus e como você a demonstra na prática? Um modo claro de demonstrar isso nesse mundo tão agitado é a gente parar um dia por semana. Obviamente, nós precisamos nos lembrar dessas exceções, mas é um dia que nós precisamos dedicar ao Senhor. Então, a gente vai ver lá na frente que a gente não pode incorrer em legalismos, mas é um dia que nós precisamos dedicar ao Senhor. E nós precisamos tentar nos libertar da escravidão que esse mundo impõe para nós, de dizer que nós precisamos trabalhar e executar atividades todos os dias, mesmo quando elas não são em absoluto necessárias ou elas revelam ganância e medo do nosso coração. Nós não precisamos ter isso. Nós precisamos sinalizar de modo claro o descanso que nós temos em Cristo. E mais do que isso, se é necessário que você faça isso, se você não consegue se livrar disso, se a sua atividade não tem essa possibilidade, eu recomendo que você celebre esse dia do mesmo jeito.
Celebre esse dia fazendo essas obras de necessidade e misericórdia para o Senhor. É um dia especial para isso. É um dia que nós apontamos para a redenção que nós temos em Cristo. Bom, esses são aspectos práticos desse ensino de Jesus. Então a gente vê que preparar comida e comer não é de modo algum proibido. Preparo para o culto, os pastores se afadigam, esses são dias cansativos para eles. Resgate de pessoas e animais também não macula o quarto mandamento. E curar, como Jesus disse, libertar os homens das suas ataduras de servidão também não é proibido. Ao contrário, é o sentido do mandamento, é por isso que o mandamento diz que a gente não deve, daqueles que estão da nossa porta para dentro, não devem executar trabalhos, é uma maneira de sinalizar essa redenção que nós experimentamos. São aspectos práticos desse quarto mandamento. Então, nós aqui vemos, e eu respondi algumas das questões para vocês aqui a respeito da observância desse dia. Bom, mas tem aspectos também religiosos. Então vejam, esses 3 textos aí, os 2 de Marcos e 1 de Lucas, mostra que, além dessas obras de necessidade, além dessas obras de misericórdia, Jesus também participava dos cultos na sinagoga no dia de sábado. E é interessante que não há, no Evangelho, Jesus não mostra a intenção de abolir o sábado da nova aliança. Não há um texto bíblico, um sentido bíblico, em que Jesus procura abolir esse dia de sábado. Isso vai ficar mais claro daqui para frente. Veja, Jesus aparece em diversas ocasiões abolindo, alterando certas coisas. Por exemplo, lá em João, ele está mostrando que o local de adoração vai mudar, já não vai ser mais o templo. Inclusive, ele vaticina, ele profetiza a destruição do próprio templo. Ele também institui sacramentos pós-ressurreição. Então, se Jesus tivesse, de fato, a intenção de abandonar esse dia de descanso, esse dia de observância, certamente, nas interações que eles tinham com os judeus, ele certamente teria abolido, ele teria dito. É claro, esse é um argumento a partir do silêncio, não é uma boa técnica de argumentação, mas é de se notar, é significativo o fato de que Jesus não entra nesse mérito e não abole, de modo algum, o dia de sábado, o dia de descanso. Mas o que esse versículo traz, e traz de maneira muito importante, além de dizer que ele foi feito por causa do homem, ele estabelece também algo bastante significativo. Ele começa a mostrar e ele traz algo a lume, que é que Jesus, o Filho do Homem, é Senhor também do sábado. Então, se Jesus mostra para nós que existem obras que podem ser exercidas nesse dia, mas que esse dia também é um dia de culto, é um dia de adoração, e esse é o foco principal desse dia do Senhor, é um dia de adoração, com aquelas exceções que a gente viu lá, mas ele também traz à luz algo que vai mostrar para nós aspectos teológicos desse dia. Aspectos teológicos. Filho do homem é Senhor do sábado. Presta atenção, querido irmão. O texto bíblico, lá em Mateus, capítulo 12, do 1 ao 14, mostra a superioridade de Jesus em relação ao templo. A gente vê lá, quando ele começa a fazer essas discussões, e ele começa a mostrar que Davi pegava o pão da propiciação e comia em dia de sábado, e ele ali, então, se declara maior do que o próprio templo. Esse texto paralelo aqui de Marcos, então, mostra essa superioridade de Jesus, mas também mostra a divindade de Jesus. Presta atenção como, quando, lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 10, a Bíblia diz que esse sábado é sábado do Senhor, e Jesus, tanto em Mateus quanto em Marcos, se declara, diz que o Filho do Homem, ele era o Senhor do sábado, obviamente, ele está se identificando com Deus de modo íntimo. A divindade de Jesus, então, é exaltada. É exaltada. O Senhor é Deus. Jesus Cristo é Deus. Ele é o Filho do Homem, e o Filho do Homem é Senhor do sábado. E se o sábado é o sábado de Deus, o que Jesus está dizendo é que ele mesmo é Deus. Agora, vejam que coisa interessante, irmãos. Quando a gente olha para o templo do Velho Testamento, e aqui fica, eu quero que você veja uma ideia que surge a partir
dessa questão da superioridade de Jesus. Quando a gente vê a superioridade de Jesus em relação ao templo, a gente olha lá para o templo e a gente vê no Velho Testamento um paralelo interessante entre o templo e o sábado. O templo era o lugar do encontro de Deus com o homem. Deus, então, descia e estava ali no Santo dos Santos, e o sumo sacerdote é que podia entrar naquele lugar especialíssimo. Mas se você observar, tanto a legislação de santificação do sábado, quanto a legislação do tabernáculo e do sacerdócio, elas têm uma proximidade bastante grande, é muito parecido. Então, uma boa interpretação a respeito do sábado, desse dia do Senhor, é que, se o templo é o local de adoração, e Jesus disse que ele não seria mais, que Deus buscaria aqueles que adoram em espírito e em verdade, aparentemente o sábado é, do ponto de vista temporal, um dia especial para que o homem se encontre com Deus. Então vejam a ligação absolutamente íntima entre essas duas coisas. Se o templo é o local, o sábado está ligado ao tempo, ao momento. Então, os teólogos, eles começam a mostrar que esse dia é um dia especial de encontro de Deus com o seu povo. É por isso que o livro de Levítico fala da santa convocação de Deus para estar diante dele. Do ponto de vista temporal, é um dia ideal para que nós nos encontremos com Deus. E esse paralelo é bastante significativo. Porque não é um dia qualquer, é um dia extraordinário. E esse dia é extraordinário porque é um dia de encontro com Deus. Não apenas porque é um dia de descanso, não apenas porque é um dia que nós cessamos o nosso labor, mas é um dia especial de encontro com Deus. Esse paralelo entre a santificação do sábado e a santificação do tabernáculo e do sacerdócio, ele é tão íntimo que eu recomendo que você leia lá esses dois textos para que você observe. E você verá e você vai concluir que existe essa ligação, esse paralelo tão significativo. Então vejam, não é um dia qualquer. É um dia que nós nos encontramos com o Senhor do sábado, que é o Senhor Jesus. É um dia especial. Mas nós continuamos ainda com alguns aspectos teológicos. Então, até agora, nós vimos o ensino de Jesus sobre o sábado. Era isso que a gente estava proposto. Então, Jesus ensina, ele mostra lá que as obras de necessidade e as obras de misericórdia não ferem o quarto mandamento, ao contrário, as obras de misericórdia, elas inclusive são apropriadas para o dia do sábado, a questão da cura, né? E nem as obras de necessidade ferem a observância do sábado, mas nós também temos aspectos teológicos e um ensino sobre Jesus, sobre a pessoa de Jesus, o que significa a pessoa de Jesus em relação ao sábado. Então vejam, na aula passada nós tratamos sobre o Salmo 62 e o Salmo 95. E nós vimos lá, no Salmo 62, que o salmista, ele liga o descanso da alma dele à salvação do Senhor. E nós vimos no Salmo 95 que, apesar de eles estarem num tempo, num período de descanso, eles estavam na terra já prometida, eles já haviam cessado as guerras que eles tinham feito, Josué tinha dado esse descanso arquetípico ali para eles, mas o salmista diz que existe um descanso que ainda não foi alcançado. E mais do que isso, o salmista começa a revelar ali que Deus está dizendo que existe um descanso no qual eles não entrarão. Assim como não entrou a geração que não confiava em Deus e morreram no pé do monte, essa geração também não vai entrar no descanso. E aí isso causou uma dúvida, que descanso é esse que ainda está prometido e a gente não está enxergando? Eles já estavam ali na terra. Que descanso é esse? E a gente começou a ter algumas ideias ali. A gente primeiro descobriu que o sábado, ele é descanso, sim, mas ele também pode ser traduzido como paz. A gente começou também, a gente se lembrou de que a expulsão desse lugar de paz do Senhor, que era o Jardim do Éden, ela mostra que Deus está virado pelo fato de um homem ter pecado. E, finalmente, nós vimos e tentamos responder essa pergunta com a luz que nós tínhamos naquele dia, de que esse lugar de descanso é um lugar em que há cessação do labor maldito.
mas também um lugar de paz com Deus. Então, naquele dia, eu fiz uma lembrança para vocês, na primeira aula, na primeira parte dessa aula sobre o quarto mandamento, eu fiz uma lembrança para vocês de que esse dia nós cessamos os efeitos que o trabalho tem, aqueles efeitos amaldiçoados, ou seja, a dificuldade do trabalho, a terra nos é contrária, enfim, eu tratei sobre isso lá na primeira aula. Mas é também um lugar que nós temos paz com Deus, que essa ira de Deus, ela é aplacada. Então nós começamos a observar essas coisas, tentamos responder, mas ainda resta nós perguntarmos que lugar é esse? Que lugar de descanso é esse? Para que a gente entenda isso, nós precisamos visitar o texto de Hebreus, que trata exatamente lá no Salmo 95. Então, olha o que diz lá Hebreus para nós. Ele diz, ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. É exatamente isso que a gente viu lá. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o exemplo da desobediência. Ele está se referindo aos homens do deserto, a Israel, no tempo da provocação. Então, para que a gente compreenda o que Hebreus aqui está dizendo, a gente precisa ver isso que é o que a gente chama de a cosmovisão cristã. Então, a gente viu lá que Deus cria o homem, e cria o homem para que o homem habite nesse lugar de paz. Esse lugar de paz era um lugar de paz com Deus, mas de trabalho também. O homem tinha um trabalho a ser executado. No entanto, o homem falha em executar esse trabalho. A essa falha nós chamamos de queda. E a partir desse instante, esse homem, então, que deveria entrar no descanso e deveria permanecer no descanso do Senhor, agora ele recebe, paga como seu trabalho uma fadiga por conta da falha que ele teve no seu trabalho original. E ele vive esse período de queda, nós todos que trabalhamos sabemos disso, é um período de bastante dificuldade, de bastante conflito, o mundo do trabalho. É sim também grande bênção para nós, a Bíblia diz que aquele que não trabalha, que não coma, mas nós sabemos que nós recebemos e temos experimentado esse efeito do trabalho. E então, o livro de Hebreus começa a nos trazer uma ideia extraordinária. Ele diz que existe ainda um descanso. Existe um lugar no qual nós descansaremos dessas obras. Um lugar no qual nós vamos descansar desse trabalho todo. E ele usa a palavra, eu acho até irônico, esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso. Esse esforcemo-nos, pois, é que traz uma grande dúvida para nós. Por quê? Porque o que Hebreus está dizendo é que nós vamos habitar num lugar de descanso, nós estamos caminhando para isso. Mas nós precisamos ser redimidos da nossa própria queda, ser redimidos daquele lapso terrível que o pecado causou em nós e da nossa natureza carnal. E essa redenção vai nos libertar, sim, desses efeitos e maldições, ainda que nós a soframos por algum tempo. Mas haverá um dia que tudo isso vai cessar. E nós precisamos nos esforçar para isso, nós precisamos nos esforçar para descansar. E aqui, Hebreus traz a figura de Josué. Então, aparentemente, o que Adão deveria ter feito, que era conduzir a criação até o dia do descanso, e a criação, então, devia viver em paz com Deus, Adão falha. Nós vemos Josué também, essa figura que leva o povo, mandado por Deus, conquista a terra prometida, e Josué promete um descanso, ele ainda depois fala que existe um outro descanso, um descanso maior, um descanso pleno da nossa alma para com Deus. Então, aparentemente, nós precisamos de alguém que nos redima de toda essa circunstância, de toda essa situação que nos ocorre. E aí a gente precisa recorrer ao trabalho do derradeiro e último Josué. Jesus é essa figura que é obediente ativamente e passivamente à palavra do Senhor. Diferente de Adão, que não cumpriu a palavra do Senhor, ao contrário, a desobedeceu, Jesus é alguém que ativamente obedece a palavra de Deus. Ele, então, ativamente obedeceu todos os mandamentos. Por isso que é tão significativo o ensino de Jesus sobre o quarto mandamento. Quando nós olhamos o que Jesus faz no quarto mandamento, nós podemos fazer, porque essa é a observância verdadeira.
É por isso que nós temos segurança de comer, de preparar a alimentação, de fazer as obras de necessidade e obras de misericórdia, porque era isso que Jesus fazia nesses dias. Além, obviamente, de frequentar a sinagoga e sim prestar culto. Mas Jesus também cumpre passivamente quando ele experimenta a paga pela quebra do quarto mandamento no seu próprio corpo. Sem merecer, ele recebe a paga da quebra do mandamento, que é a morte. Esse era a pena para aqueles que quebravam o quarto mandamento lá no Velho Testamento, e Jesus experimenta isso. Mas Jesus também leva a cabo o trabalho do Pai. Eu acho interessante lá, João 4,34, em que Jesus disse que ele está cumprindo o trabalho do seu Pai. E que trabalho é esse que o Pai está fazendo Jesus cumprir? É exatamente nos dar o descanso que nós aguardávamos, que o Salmo 62 diz lá, que é um descanso ligado à salvação, é um descanso da alma. E Jesus disse e convida a todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados a vir até ele, que ele lhes aliviará a alma. Isso diz lá em Mateus 11, 29. Então vejam o trabalho do derradeiro e último Josué. Jesus é esse homem que pega a criação e leva a criação desse estado de queda, até esse estado de descanso de Deus. É curioso que lá em Mateus, a continuação desse texto que nós temos estudado, nós começamos a observar e Jesus começa a dizer que ele é o servo prometido de Deus, que não esmagaria a cana quebrada e não apagaria a torcida que fumega, mas ao contrário disso, ele daria descanso. Isso é um eco de Isaías 42, do versículo 1 ao versículo 4. Ele é esse servo prometido. Ele é o derradeiro Josué. Ele é o verdadeiro Josué, que leva a criação de um estado de cansaço, que é refletido e do qual o trabalho cheio de fadiga é símbolo para um estado de descanso. E como é que ele faz isso? Ele faz isso trabalhando, completando o trabalho do próprio Pai. Então, o que Hebreus está querendo nos dizer para que nós nos esforcemos? O que Hebreus está dizendo é que existe um grande esforço do nosso coração de confiar no trabalho de Jesus Cristo. Esse trabalho que dá descanso para a nossa alma. É um esforço tremendo, mas esse esforço é compensado porque nós encontramos aquilo que nós todos ansiamos, que é descanso dos nossos labores. Isso, queridos, está absolutamente ligado ao quarto mandamento. Jesus é o cumprimento do quarto mandamento. Ele é esse descanso de Deus. É ele que nos dá esse descanso absoluto e total. Talvez você tenha um trabalho que você não gosta, talvez o seu trabalho seja bastante difícil, talvez as suas atividades laborais estejam prejudicando até mesmo sua saúde, e talvez isso se dê porque você não está descansando naquele que realizou o trabalho por nós, naquele que efetivamente realizou o trabalho impossível ao homem, o trabalho de completar a obra de Deus, obedecendo a sua palavra ativamente e passivamente, e dando o descanso que nós todos almejávamos. Jesus é o sábado de Deus. Jesus é o cumprimento do quarto mandamento. É ele que nos dá esse descanso prometido. É ele que nos mostra, e ele é esse próprio descanso. E isso nos dá um gancho extraordinário para nós entendermos por que, então, o Shabá, que era observado no sétimo dia, e eu digo para vocês que há uma certa controvérsia com relação a isso, mas não é tema aqui da nossa aula, para o domingo. Vejam, por que a gente deve lembrar do sábado do Senhor, do descanso do Senhor? Bom, a gente viu que tem duas versões lá, né? A gente viu que nós temos o descanso da criação, nós devemos imitar ao Senhor da criação, que cria e cessa seu trabalho criativo e descansa. Mas nós também temos que nos lembrar da redenção. Esses dias, essas razões para que a gente se lembre,
são razões que fazem com que essas duas realidades estejam diante da nossa mente. Libertação e criação. Criação e redenção. Se não, vejam, a criação, lá na criação, nós observamos esse dia de descanso como um dia de celebração. Um dia no qual, ao final daquela obra, Deus achou tudo aquilo muito bom. E, de certo modo, há alguns teólogos que enxergam isso como uma espécie de celebração. Celebração da criação de Deus. Então, essa criação, esse descanso de Deus na criação, ele tem esse aspecto de celebração dessa própria obra de Deus. Mas nós vemos lá na redenção que essa redenção que foi dada aos filhos de Deus que viviam como escravos no Egito, ela tem um aspecto de nova vida. Aqueles homens, então, viviam há 400 anos como escravos no Egito, mas agora eles vão gozar de uma nova vida. Então, vejam, o quarto mandamento, ele traz essas duas realidades. Uma de celebração, celebração da criação, mas ele também traz esse aspecto de redenção, uma nova vida que aqueles homens e mulheres iam viver. Todas as vezes que eles observavam o sábado, eles se lembravam da escravidão do Egito, dos rigores do trabalho escravo lá no Egito, mas eles também se lembravam da grande libertação que eles experimentaram. Agora vejam o que acontece na ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus, ela também é uma celebração. Ela é uma celebração que faz com que nós nos lembremos que há, a partir dele, uma nova criação. E essa ressurreição de Jesus acontece, não é no sábado, é no domingo. É no primeiro dia. Enquanto o sábado tinha esse aspecto de olhar para trás para aquela criação e também olhar para trás por causa da libertação, parece que a ressurreição de Jesus que se dá no dia de domingo, ela tem o foco de nós olharmos para frente, celebrarmos a vitória do Senhor Jesus sobre a criação falida e pecaminosa, celebrar a vitória de Jesus sobre a morte, mas também de celebrarmos uma nova criação, porque ele é a primícia, ele é o primeiro da nova criação. E a partir dele, então, nós vamos enxergar um novo modo de vida. É uma nova criação que está diante de nós. Olhar para Jesus e celebrá-lo é olhar para a nova criação. E não existe dia melhor para que isso aconteça do que no dia em que Jesus ressuscitou. E no dia que Jesus deu início a essa nova criação, no domingo. Isso é bastante claro no Novo Testamento, quando os apóstolos e os discípulos de Jesus começaram a observar o dia do Senhor num domingo. João, lá em Apocalipse 1:10, ele fala no dia do Senhor, ele diz que ele se encontrava no dia do Senhor, era um dia de domingo. As reuniões de adoração, aí nesses textos todos, elas se dão no dia de domingo. Paulo fala sobre a coleta que a igreja de Corinto deveria realizar, e essa coleta é uma coleta que se dava no dia de domingo. Então, desde o início da igreja, os apóstolos e discípulos de Jesus começaram a celebrar essa nova vida no dia de domingo. Mas o que simboliza essa mudança? É interessante. Ainda no Velho Testamento, nós temos alguns sinais disso. Presta atenção em coisa curiosa. O descanso de Deus era o começo da vida de Adão. Então, a partir do momento em que Deus descansa, Adão começa, então, as suas atividades. Deveria, então, começar. Deus havia parado a criação, a sua atividade criativa tinha parado, ele ia manter, mas agora Adão precisava ter uma nova vida. A ressurreição de Jesus é sinônimo também de uma nova vida, 2 Coríntios 5:17. A ressurreição de Jesus é o princípio de uma nova vida para nós. A oferta de manjares, lá no Pentecoste, que tem uma ligação bastante intrínseca com a festa das primícias, elas celebram, a oferta era feita, de fato, no sétimo dia, mas existia uma manutenção que era feita, e você lê lá em Levítico, relacionada a essa oferta, no primeiro dia da semana. A festa das primícias celebra Jesus como a primícia dos que dormem, como aquele que vai ser primeiro. E todas essas coisas ocorrem no domingo. Então, essa mudança do sábado para o domingo retrata exatamente a nova e a verdadeira e a derradeira aliança de Deus
conosco. Se antes se celebrava a criação de um Deus que trabalha e descansa, mas também se celebrava a redenção da escravidão do Egito, agora nós celebramos a nova criação, que começa em Cristo. E esse Cristo, que é o nosso descanso, que ressuscitou dentre os mortos, ele possibilitou para nós um descanso que já começa agora, mas que se consumará de modo pleno na eternidade, quando nós nos encontrarmos com ele. Vejam, essas coisas sinalizam e apontam para o domingo. Então, para mim, é bastante claro e cristalino que essa mudança ela teve um sentido teológico, mas ela tem também esse sentido prático, semelhante ao que eles observavam antes. Nós vemos apóstolos fazendo isso, nós vemos a igreja fazendo isso, e nunca houve mudança ali nos primeiros séculos com relação à observância do dia do Senhor no dia de domingo. Bom, vamos então a algumas conclusões, uma conclusão e 2 alertas. Bom, primeiro alerta é que nós precisamos ter cuidado com o legalismo, né? O apóstolo Paulo, lá em Romanos 14, 5 e Colossenses 2, 16, deixa bastante claro que essa observância de dias é uma questão de consciência. Isso está dentro do domínio da liberdade cristã. Então, não há como nós oprimirmos ninguém por causa do que ele faz ou deixa de fazer naquele dia. Esse não é um dia para opressão. Esse é um dia para libertação. Então, nós temos que ter cuidado com essa questão do legalismo. Existem divisões de religiões por causa desse legalismo, e isso está no domínio da liberdade cristã. Então, algumas perguntas que me foram feitas bastante específicas, e a resposta é, meu irmão, você precisa examinar. Você precisa ver se aquilo que você está fazendo não está atrapalhando o seu dia de adoração, não está de tal modo te cansando, mesmo nos outros 6 dias, que devem ser condicionados às atividades do 7º dia, mesmo isso, mesmo esses dias, podem estar te atrapalhando a você adorar a Deus, a você celebrar o Senhor Jesus Cristo no primeiro dia da semana. Mas a gente não tem esse conjunto e não pode estabelecer esse conjuntinho de regras e dizer, olha, nesse dia você pode arrumar o carro porque você vai precisar trabalhar no outro dia. Mas você não pode arrumar a bicicleta porque a bicicleta não é necessária. Não tem esse sentido e isso jamais pode ser feito porque isso é um legalismo. No entanto, você não pode também cair no antinomismo. Sabe por quê, queridos? Porque Hebreus, capítulo 10, ele dá uma advertência bastante séria. Não deixei de congregar, como é costume de alguns. Então, o que é, na prática, isso aqui? Na prática é o seguinte, de fato, eu não posso ter regulamentos farisaicos a respeito do dia do Senhor. Nós temos, sim, com certeza absoluta, um foco na adoração. Nós sabemos das exceções ali, das obras de necessidade e misericórdia, nós vemos Jesus fazendo essas coisas todas, mas é um dia para adoração. E se você permite que esse dia seja um dia comum, seja um dia ordinário, certamente, espiritualmente, você vai se enfraquecer de maneira enorme. Eu não conheço um crente firme no Senhor que não observe ou guarde o dia de domingo. Com esses contornos de adoração, de dedicação. Sim, levando em consideração aquelas exceções que ali estão estabelecidas, mas um dia de adoração. Então, com esses 2 alertas, eu falo para vocês o seguinte, não oprimam ninguém por causa desses dias. Isso faz parte da consciência. Há irmãos presbiterianos que não fazem coisa alguma nesse dia, e isso faz parte da consciência deles, eles não devem fazer mesmo. Há outros irmãos que já se empenham em obras de necessidade, misericórdia, precisam trabalhar, também não há opressão da parte da Bíblia aqui para esses irmãos. Mas eu alerto você, esse é um dia que nós precisamos congregar. E esse dia que você precisa congregar é o dia que o povo de Deus congrega. O meu povo, Igreja Presbiteriana do Guará 2, nós congregamos no dia de domingo.
baseado em todas aquelas afirmações e outras mais. Esse é um dia que eu encontro com os meus irmãos, que eu ouço a palavra santa do Senhor, que eu obedeço a santa convocação, que eu entoo louvores a Ele, que nós oramos uns pelos outros, e esse é o dia de domingo. Não tem outro dia que a minha igreja se reúne. Esse é o dia. Então, para que eu obedeça o que diz aqui Hebreus, esse alerta de Hebreus, é o dia que eu tenho que ir para a igreja. É o dia da congregação. E se as minhas atividades laborais estão me impedindo de participar desse alimento para mim, desse dia de deleite, de celebração da nova vida em Cristo, eu preciso olhar para o meu trabalho, eu preciso olhar para o meu coração. Se esse é um dia que eu estou usando para estudar alguma coisa, a fim de melhorar meu emprego, eu preciso ver quais são as minhas prioridades. Vejam, esse dia de adoração vai mostrar quais são as suas prioridades. Se é um dia em que eu passo fazendo milhares de coisas que eu não fiz durante a semana, ou coisas relacionadas à casa, de tal modo que eu me canse para ir adorar ao Senhor, veja que coisa incoerente. Deus estabelece um dia para que nós adoremos e encontremos descanso para a nossa alma, e eu estou trocando isso por cansaço. Então, ao invés de sinalizar a nova vida, eu estou sinalizando a velha vida que eu tinha, que era uma vida de cansaço e de enfado. Olhe para o seu dia a dia, avalie a sua consciência, examine o seu coração. Esse mandamento traz esse ponto tão importante. Qual é a sua prioridade? Qual é a sua prioridade? E aqui eu quero deixar uma conclusão. Essa conclusão, ela não foi ninguém que escreveu, fui eu mesmo que escrevi, não é fruto de um concílio da igreja, nem nada disso, é só do pobre coitado professor da escola dominical, tentando sintetizar esse ensino aqui completo. A conclusão é essa. Guardar ou lembrar, conforme o quarto mandamento me ensina, a dedicar um dia da semana para a celebração do que Jesus fez, condicionando o meu coração a descansar em sua obra redentiva e sinalizar aos meus semelhantes que a vida que eu vivo aponta para o descanso eterno e perfeito, conquistado pelo trabalho de Jesus. Esse, para mim, é um ensino do quarto mandamento. É uma celebração do trabalho de Jesus. O que eu realizo nesse dia deve celebrar e sinalizar esse trabalho. Eu celebro isso cantando louvores, eu celebro isso ouvindo a palavra do Senhor de modo primordial, orando ao Senhor, mas eu celebro isso também sinalizando para os outros, livrando meus empregados daquele dia de cansaço, dando descanso para aqueles que me servem. Esse é um dia no qual eu também, essas são maneiras que eu celebro essa obra redentiva do Senhor Jesus Cristo. Eu espero que as questões tenham sido dirimidas, eu espero que esse mandamento ele faça bem a você, como ele fez a mim, e eu espero em nome de Jesus que você encontre descanso para a alma. E se você ainda anda cansado e sobrecarregado, ouça o convite de Jesus. Olhe para ele, identifique a obra dele como uma obra que você deveria fazer e não conseguiu. E assim você vai encontrar um descanso que nenhum outro pode te dar, a não ser o Senhor Jesus, o nosso trabalhador excelente, que cumpre o quarto mandamento e executa aquilo que nós deveríamos fazer e não conseguimos. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, e se ainda restarem dúvidas, pode escrever para mim, que eu vou tentar dirimi-las. Em nome de Jesus. Amém.